Fala aí, galerinha, tudo bem? Você tem dificuldade na hora de realizar adição e subtração com polinômios? É daquele tipo que trava na hora que vê um monte de letras e números tudo juntos e aí bate aquele desespero? Então, se você tem essa dificuldade, você não pode perder a aula de hoje. Nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Não sai daí que é logo depois da vinheta. Ok, galera, professor Jefferson Fernando aqui com vocês, professor de matemática e de raciocínio lógico. E antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, aquele pedido básico aí que vocês já sabem, né? Ó, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo e dá o joinha nos vídeos aí para dar aquela força pra gente. E agora, bora para a aula, né? Então, seguinte, nosso tema de hoje, polinômios, né? E nós vamos tratar especificamente de adição e subtração com polinômios. Ok? Quando a gente mistura aquelas letras com números e tal. Beleza. Então, para tratar disso, a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Eu peguei aqui um exemplo, né? Para a gente tratar, que a gente tem o polinômio A, que é tudo isso daqui, ó. 3x² y mais 7x mais 4y menos 1. E a gente tem o polinômio B, que é menos 2x² y menos 4x mais 5. Certo? Então, a gente tem esses dois polinômios. E nós vamos efetuar a operação A mais B e a operação A menos B. Beleza? Tranquilo? Então, sem enrolação, bora lá. A primeira que nós vamos operar aqui é o A mais B, certo? É a adição de dois polinômios. A adição ela é tranquila de se realizar, certo? Esse sinalzinho de mais aqui, ok? Esse sinalzinho de mais aqui, ele não vai alterar nada no polinômio seguinte. É diferente quando a gente for fazer a subtração. A gente vai ver que esse sinalzinho de menos, ele altera algumas coisas aqui no polinômio B, no nosso segundo polinômio, beleza? Mas, vamos lá. Primeira coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir toda a expressão equivalente ao polinômio A e depois toda a expressão equivalente ao polinômio B, beleza? Então, só recapitulando aqui, ó, quem é o polinômio A? É tudo isso daqui, ó. Então, eu vou substituir toda essa expressão aqui, ó, no lugar desse A. Então, como vai ficar? 3x² y, não é isso? Mais 7x, mais 7x, mais 4y, mais 4y, menos 1, ó. Perceba que essa expressão aqui é toda essa expressão aqui, ó, que representa, que corresponde ao polinômio A. E a mesma coisa eu vou fazer com o polinômio B, não é isso? Ó, o polinômio B é tudo isso, ó. Então eu vou substituir essa expressão também aqui no lugar do B, ó, certo? Então eu já vou colocar aqui na frente, ó, menos 2x² y, não é isso? Menos 4x mais 5. Isso aqui é o equivalente ao polinômio B, ok? Tranquilo? Para facilitar, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até trocar aqui a cor, certo? Para ficar um polinômio de uma cor, um polinômio de outra, só para ver se facilita aqui a compreensão. Então, polinômio B eu vou colocar de preto aqui, ó. Menos 2x² y, certo? Menos 4x mais 5. Então, que polinômio A em branco, polinômio B aqui em preto. Aí vocês podem até surgir a dúvida, professor, mas e cadê o mais? Não era um mais? Por que você colocou um menos? Ó, como eu disse para vocês aqui no início, o mais ele não altera o polinômio que vem aqui à frente. Então, se eu colocar aqui um mais, certo? Colocar esse polinômio entre parênteses e fizer jogo de sinal aqui, os sinais aqui não alteram nada. É diferente quando é um menos, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, por isso, quando é adição, quando é um mais aqui, eu já posso iniciar aqui colocando o polinômio com seus sinais originais. Então, por que ficou esse menos? Porque lá no B começa com menos 2x² y, certo? E como é a operação aqui que eu estou realizando é uma adição, isso não vai afetar em nada. Então, já posso colocar ele dessa maneira aí. A partir de agora, o que eu vou fazer? Redução de termos semelhantes, beleza? Redução de termos semelhantes. Como assim redução de termos semelhantes? Eu vou procurar quem são os termos que são semelhantes. E aí, se você não lembra o que são termos semelhantes, preste atenção no seguinte. Termos semelhantes
São aqueles termos da expressão que eles apresentam a mesma parte literal, beleza? A mesma parte literal. Então, eu vou procurar identificar quais são os termos onde aquelas letrinhas, juntamente com os expoentes que vêm nas letrinhas, eles são iguais, beleza? Então, volta aqui para a tela, certo? Volta aqui para a tela. Veja, esse termo aqui, 3x ao quadrado y, e esse termo aqui, menos 2x ao quadrado y, são termos que são semelhantes, beleza? Ah, então o que eu vou fazer com esses termos? A gente vai fazer a operação com eles. Que operação? Mais ou menos, dependendo dos sinais que venham, certo? Então veja, nesse caso eu faço continhas, operações, somente com números, pessoal, somente com os coeficientes dos termos aqui em questão. Então vai ficar assim, ó, 3 menos 2 vai dar o quê? 3 menos 2, lógico que vai dar 1. E a parte literal aqui eu só repito, ó, x ao quadrado, y. Essa parte literal que ela é comum aos dois termos, eu só repito aqui, ó. Operação é somente com os coeficientes, beleza? E aí, esse 1 também, ele é opcional você colocar ele ou não, tranquilo? Então, vamos lá. Quem mais aqui que é semelhante? Veja, 7x mais 7x é semelhante com menos 4x. Confere? Partes literais iguais, não é isso? Então, seguinte, eu vou fazer continha somente com os termos, com os coeficientes, melhor dizendo. Mais 7 menos 4 vai dar mais 3, não é isso? A parte literal aqui, que é x, eu vou somente repeti-la. Tranquilo? Beleza? E agora? Aí você vai se desesperar aqui, ó. 4y não tem termo semelhante a ele. Só tem ele sozinho. Melhor ainda. Por quê? Porque não tem trabalho de fazer nada. É só repetir. Mais 4y. De novo, por que eu repeti o mais 4y? Porque não tem termo semelhante a ele para efetuar. Certo? Então, só repete. E por último aqui, ó, a gente tem o menos 1 e a gente tem o mais 5. Certo? Menos 1 mais 5, e é isso aqui vocês já devem saber, conserva o sinal do maior módulo, que no caso aqui é positivo, continua positivo, e aí você subtrai, pega o maior módulo, tira o menor módulo. 5 tirando 1, sobra 4, beleza? Então, isso daqui é o resultado dessa expressão aqui. E lembrando, se você não colocar o 1 aqui nesse coeficiente, também não tem problema. Ele é opcional, beleza? Tranquilo? Ah, tudo bem. Entendi agora como é que faz a questão da adição. Mas e a subtração? Como é que a gente vai fazer? É basicamente a mesma ideia. Só que a gente tem um pequeno detalhe a lembrar, certo? Que é justamente por causa do menos. Então, se a gente vai fazer, vai efetuar A menos B, a gente precisa ter um pequeno cuidado antes de pegar os termos semelhantes aqui, ok? Então, vamos lá. Para começar, eu vou fazer a mesma ideia. O A, eu vou repetir toda aquela expressão aqui que representa o A, ó. Tudo isso daqui eu vou repetir lá, certo? Então, como é que vai ficar? Ora, o A a gente já sabe, é 3x quadrado y, não é isso? Mais 7x, certo? Mais 4y menos 1, certo? Beleza. E o B? Quem é o B? O B a gente também já sabe quem é. Só que vejam agora. Agora eu estou efetuando uma subtração. Eu tenho um menos aqui. Esse menos que vem antes do B, ele indica, né? Isso daqui, que a gente pode representar assim, ó. Menos B. Isso daqui é o que nós chamamos de polinômio oposto ao B. Então, veja aqui. Seguinte. Esse menos que vem antes do polinômio, ele indica que eu tenho que inverter os sinais de todos os termos do polinômio. É chamado polinômio oposto. Beleza? Tranquilo? Então, como é que a gente procede nesse caso? Bora para a tela aqui, ó. Nesse caso, vai ficar o seguinte. Você vai colocar o menos. Você vai colocar o menos. E você vai colocar o polinômio B entre parênteses aqui, antes de iniciar. Não esquece desse parênteses. Esse parênteses é muito importante. Então, tem que colocar ele entre parênteses. Certo? Tranquilo? E aí, como é que fica o nosso polinômio B? Menos 2x quadrado y, não é isso? Menos 4x, ok? Mais 5. Tranquilo. Beleza. Então, agora o que vai acarretar aqui?
esse menos que está aqui, ó, fora do parênteses, ele vai ter que, ele indica que eu tenho que trocar todos os termos ou melhor, todos os sinais dos termos do polinômio que vem dentro do parênteses aqui, certo? Então, vamos lá. O primeiro polinômio, que é o polinômio A, eu só vou repetir aqui, ó. Vai ficar 3x² y mais 7x mais 4y menos 1, certo? Então, veja, aqui nós fazemos o que nós chamamos de distributividade. É como se fosse um menos 1, é um menos 1 multiplicando todos os termos do parênteses, que a gente conhece popularmente como chuveirinho, certo? Então, vai ficar isso aqui, ó, menos por menos, vai dar mais. Então, você vai colocar mais 2x² y, menos por menos, vai dar mais. Então, mais 4x. E menos por mais vai dar menos. Então, coloca menos 5. Pronto, fiz isso, eliminei os parênteses e a partir daqui, pessoal, é igual ao anterior, certo? Como assim igual ao anterior? Ó, a partir daqui, o que eu vou ter que fazer? Somente procurar os termos que são semelhantes, certo? E vou agrupando, fazendo as operações com eles ali, certo? Tranquilo? A partir daqui, o procedimento é igual que a gente efetua na soma, beleza? Então, volta para a tela aqui para a gente finalizar isso daqui, ó. Então, vamos lá. Esse 3x ao quadrado, x ao quadrado y, melhor dizendo, a gente já viu com quem que ele é semelhante, né? Ó, com 2x ao quadrado y. Então, veja, agora eu tenho sinais iguais, ó. O 3 é positivo, o 2 é positivo. Então, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo os valores, certo? 3 mais 2 vai dar o quê? Vai dar 5. 5x ao quadrado y. Repete essa parte literal, certo? Repete a parte literal. Aí você vai olhar agora quem mais é semelhante. O 7x, certo? Com o 4x. E agora, novamente, né, eles têm sinais iguais também, ó. Então, se os sinais são iguais, repete o sinal, conserva o sinal e soma. 7 mais 4, quanto dá? Vai dar 11, não é isso? Repete a parte literal, 11x. Aí veja quem apareceu aqui novamente sozinho, ó, o 4y. Se não tem termo semelhante a ele, não se preocupa, somente repete ele, 4y, certo? E por último aqui, sobrou menos 1 e menos 5. Os dois têm mesmo sinal, então repete o sinal e soma. 5 somado com 1 dá 6, certo? Então, esse polinômio aqui é o que resulta da diferença desses dois polinômios A e B, certo? Então, vejam, principalmente quando é diferença, a gente precisa ter um cuidadozinho com esse menos aqui. A gente precisa ter um cuidadozinho com o polinômio oposto. A gente precisa ter um cuidadozinho de inverter os sinais de todos os termos do segundo polinômio. Tranquilo? Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar abaixo aqui nos comentários que eu vou responder vocês, certo? E antes de finalizar, aquele pedido, aquele reforço daquele pedido básico aí, ó. Se inscreve, ativa as notificações e dá aquele joinha no vídeo aí para dar uma força pra gente, beleza? Então, tchau, tchau e até a próxima.